Vamos falar sobre a alimentação e saúde mental. Samira, por que a nutrição tem o poder de diminuir as doenças mentais? Tem uma frase popular que a gente sempre fala, né, que a gente é o que come, né? E aí, isso é muito real, né, se a gente for pensar em alimentação e saúde mental. Hoje já tem áreas, por exemplo, existe a nutrição comportamental, a psiquiatria nutricional, que estão diretamente voltadas para estudar como a alimentação influencia nessa produção, né, de saúde. A gente não faz mais essa diferenciação há muito tempo entre saúde física e saúde mental. Saúde é por completo. Então, se seu corpo vai bem, sua mente vai bem. Se sua mente vai bem, seu corpo vai bem. Na verdade, é uma coisa só. Corpo e mente é uma coisa só. Então, tudo que a gente ingere, que a gente coloca no nosso corpo, vai influenciar, né, na nossa saúde emocional. Então, uma coisa está completamente ligada à outra. É essencial saber o que a gente come, né, para influenciar, inclusive na produção das emoções também. Samira, em quadros como ansiedade, depressão, a alimentação pode ser uma aliada forte nesse Sim, sentido? é isso que se vem estudando, inclusive, na área da psiquiatria nutricional. Por exemplo, né, se a gente pensar depressão, vou pegar a depressão como exemplo assim mais direto, que é bem interessante pensar nesse lugar. A depressão, geralmente, ela é provocada por um déficit ali serotoninérgico, né, que dá serotonina, que é um neurotransmissor que causa ali prazer, né, alegria. E aí a falta desse neurotransmissor é o que vai provocar, né, a depressão ali. Na verdade, ela é social, obviamente, só que as questões ambientais sociais, né, vão produzindo um estresse oxidativo celular ali que vai fazer com que diminua essa produção desse neurotransmissor. Acontece que 98% da produção da serotonina ela é feita no intestino. Então, se a gente não tem uma saúde intestinal boa, a gente não vai ter uma quantidade de serotonina disponível no cérebro para que a gente consiga sentir mais prazer e alegria. Então, tudo que a gente come vai diretamente, passa pelo intestino. Então, se a gente tem uma alimentação inflamatória, por exemplo, que vai fazer com que as nossas fezes, por exemplo, fiquem retidas na nossa parede intestinal, aquilo ali vai fazer com que a produção, tem a probiótica, né, que são os organismos vivos bons que ficam ali no nosso intestino. Essas fezes que ficam coladas ali no intestino, elas vão dificultar a produção de serotonina. Como eu disse, 98% acontece lá. Então, isso vai fazer com que a gente tenha menos esse neurotransmissor disponível depois no nosso cérebro. Então, isso vai provocar ali um aumento do risco de depressão, a depender do nosso contexto social. Então, uma coisa está completamente ligada à outra. Então, se você tem prisão de ventre, você tem uma saúde intestinal ruim, você está mais propenso a desenvolver, a depender da sua construção social, do ambiente que você vive, uma depressão. Muito bem, Samira, bom dia. Quais os impactos de uma alimentação inadequada na saúde mental, por exemplo? Olha, a gente vai ficar... pode provocar, né, vários transtornos físicos, mentais, como eu disse, corpo e mente é uma coisa só. A gente vai ter um aumento de fadiga, de cansaço, dificuldade de sono, de dormir. Então, a alimentação ela impacta completamente no sono, por exemplo. Então, o déficit de determinadas vitaminas, como vitamina B, vitamina D, vão impactar completamente no nosso estilo de vida, ali na nossa qualidade, na verdade, de vida. Então, se você não dorme bem, você não é uma pessoa que não vai ficar bem durante o dia. Então, você vai ter muita fadiga e muito cansaço. Então, a alimentação ela vai estar diretamente ligada à nossa qualidade de vida, né? Então, quanto mais açúcares refinados, quanto menos alimentos com fibras, por exemplo, mais o nosso corpo ele vai ficar fadigado, cansado. Raiane Varjão.
Tem mais alguma, como você citou aí, a depressão, existe mais alguma doença que esteja, mais algum distúrbio psicológico que esteja ligado a uma má alimentação? A grande maioria, todos os transtornos psicológicos, eles vão ter aí, vão estar ligados à alimentação, eles vão ter aí uma piora ou uma melhora a partir do que se come. É por isso que hoje a gente tem essa discussão, já apresenta aí essa discussão dentro da psicologia nutricional. Existem estudos gigantescos, com mais de 11 mil pessoas, por exemplo, que mostram que as dietas mediterrâneas e as ocidentais não, as orientais, elas têm uma redução, as pessoas que têm esse tipo de dieta, elas têm uma redução no número de pessoas que podem desenvolver ansiedade, depressão, o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, todos os tipos de transtornos de ansiedade e também a bipolaridade, há melhoras, por exemplo, com a alimentação nos sintomas da esquizofrenia, não estamos falando de cura, mas de melhoras nos sintomas. A dieta mediterrânea e as dietas orientais, elas são dietas que são muito ricas em frutas, vegetais, que têm uma zero, praticamente zero, quase nada de laticínios, né? E são sempre utilizadas carnes brancas, magras, né? Ou zero também carne. Então, são dietas muito leves, que não fazem uso de farinhas simples e açúcar refinado, por exemplo. E esse tipo de alimentação, a gente já tem comprovação científica, com estudos cegos em pares, que comprovam que esse tipo de alimentação ele reduz aí o nível, a possibilidade de se ter um transtorno mental. Então, todo transtorno mental, não vou especificar, a gente tem mais de 1.000 catalogados, a gente conhece mais a depressão e a ansiedade, mas todo transtorno mental vai ter uma relação direta com o que se come. Achei essa pergunta aqui interessante. O que é uma dieta mental? Dieta mental? Isso. Não, esse termo não... Achei aqui na internet. O que é uma dieta mental? Existe Acho que essa está dieta? ligado ao modo como você se previne de determinadas situações que podem causar em você algum estresse. Deve ser nesse nível, mas não conheço o termo dentro da psicologia, de fato, da saúde mental, como algo científico, né? Ok. Samira, distúrbios alimentares. Também entra nesse tema, né? Da alimentação. Com certeza, né? A gente tem aí os mais famosos, anorexia nervosa, compulsão alimentar, bulimia, né? Então, os distúrbios alimentares, eles estão catalogados para a psicologia como transtornos, né, alimentares. Então, eles são um dos transtornos mentais que a gente tem. Então, é a mesma coisa sobre a depressão, a ansiedade, né? Na verdade, os transtornos alimentares, eles nascem também dessa possibilidade de já você ter um outro transtorno. Então, eles são como uma comorbidade associada, né? Então, a compulsão alimentar, geralmente o corpo vai pedir por alimentos que têm mais açúcares refinados, vai ter mais farinhas do tipo ruim, né? Que são os carboidratos que a gente diz que são os carboidratos ruins, né? Então, o macarrão, né? O pão com farinha branca, tá? E aí, por que uma pessoa com compulsão alimentar tem maior desejo por esse tipo de alimento? Porque ela vai ter disponibilizado ali no corpo dela uma quantidade maior de glicose, e na hora que essa glicose chega no corpo, ela dá um pico de prazer. Só que esses picos de prazer, eles são muito rápidos. Então, a pessoa vai cada vez mais querer esse pico de prazer. Então, em episódios de compulsão, a pessoa chega a ingerir 10.000 calorias em uma única refeição, por exemplo, e essa quantidade começa a aumentar ao longo do tempo, porque é como qualquer droga, né? O carboidrato ruim, o açúcar, é como qualquer droga. É, na verdade, considerada uma das drogas mais letais do mundo, o açúcar, né? Porque, em termos de vício, porque a pessoa sempre vai querer mais e mais e mais. Então, essas quantidades vão ficar aumentadas. No celular. Colaborando, Brasil Escola aí, né? Enfim.
Então, esses picos de glicose dentro da compulsão alimentar que vai fazer com que a pessoa coma cada vez mais grandes quantidades de açúcares, de alimentos não tão saudáveis, né? Na bulimia, a pessoa ela vai ter uma disfunção da própria imagem, geralmente, né? Ela está se achando ali o tempo todo muito maior do que ela é. E aí ela vai tentar colocar para fora, né, esse alimento. Então, ela vai de forma laxativa, ou então provocando o próprio vômito. Né? Então, ela vai perdendo nutrientes ali, que vai fazendo com que esse corpo fique completamente debilitado. Né? E que pode chegar a um processo de anorexia, onde a pessoa fica completamente desnutrida. Então, são essas questões. Tonifique. Muito bem. Então, alimentação saudável não dispensa a terapia, por exemplo, as pessoas que sofrem desse problema mental que é sério, atinge muitas pessoas no Brasil, né, e no mundo. No caso, essas pessoas, elas, no caso, têm que ter uma alimentação realmente diferenciada das demais pessoas que são, digamos, que não têm o problema? Acho que hoje a gente caminha dentro da sociedade para entender o quanto que o nosso comportamento alimentar ele influencia nas nossas emoções. Então, eu acredito que não só uma pessoa que tem um transtorno mental, né, que seja alimentar ou não, ela precisa estar de olho no que ela come, porque isso vai influenciar diretamente, né, na sua saúde corporal, que vai vir a influenciar a sua saúde mental. Então, é necessário que todo mundo tenha cuidado com o que está ingerindo e observe, né, o que está comendo, porque a nossa saúde inteira ela depende dessa alimentação. Muito bem, Samira Pires, do Espaço Conatos, com a gente hoje aqui no quadro A Psicóloga em Sua Casa. Samira, um abraço para você. Se for para a festa, aproveite aí, viu? Um abraço, obrigada. Vocês também. Tchau, tchau.